Deus. O Senhor realmente, o Senhor é grande e maravilhados nós ficamos diante da sua grandeza, do seu amor, do seu zelo, o seu poder na nossa vida. Nós podemos ver, tocar, sentir, perceber o tempo todo quantos livramentos, quanto amor, quanto cuidado. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nos salvou, libertou, tem nos ajudado a caminhar, porque nos trouxe até aqui, porque aqui estamos. Por esse dia, por essa noite, por essa oportunidade. Sim, Senhor, nós temos hoje, nós temos agora e nós estamos muito gratos. Muito obrigada. Obrigada por todo o bem que tem nos feito. É uma oportunidade maravilhosa, uma porta de esperança, essa é a verdadeira porta da esperança. O Senhor é a porta. Tua palavra diz, eu sou a porta. E a gente sabe que quem passa por essa porta realmente encontra pastagem. O Senhor fala, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Sem mim nada podeis fazer. Ah, meu Pai, se todos entendessem isso. Definitivamente, se todos entendessem que sem o Senhor não dá para ir longe. Por isso, quanto antes, mais cedo, crer e se entregar sem reservas, a pessoa vai se poupar de tantas dores e dificuldades. Muito obrigada por tudo. Porque nós te conhecemos e sabemos que o Senhor está na nossa vida. Está cuidando de nós. O Senhor nos ajuda a caminhar. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. Tudo que falamos, pensamos e fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Nos guarda, Senhor, nos dê livramentos, nos proteja, nos guarda e nos proteja de todo mal, de toda e qualquer situação, de nós mesmos. Nos proteja. Continue nos guardando e nos dirigindo, nos orientando, nos guiando. Nós precisamos do Senhor iluminando a nossa mente. Nos guarda de cegueira, de distrações. Guarda a nossa mente, o nosso coração. Guarda a nossa vida. E nos perdoa. Porque às vezes pensamos, ou fazemos, ou falamos demais. E não podemos aceitar uma separação entre nós e o Senhor. Nós queremos vitória, nós queremos relacionamento, queremos vida com o Senhor. Venha ao nosso encontro. Passa do Teu sangue aqui, visita os templos, o nosso povo em todo lugar. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade em todos os lugares. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira da reunião. Que seja uma noite de crescimento, a começar por mim. Eu quero sair num outro nível, eu quero crescer, eu quero mais. Eu quero pedir graça, unção, virtude, eu quero inspiração, poder. O Teu poder aqui na nossa vida. Venha ao nosso encontro e encha-nos da Tua glória, da Tua presença. Assuma o controle desse trabalho. Vem, Espírito Santo. Venha ao nosso encontro. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Toda seta demoníaca. Todos os dardos demoníacos contra nós. Eu quebro em nome de Jesus. Toda seta, toda atuação demoníaca no mundo espiritual contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. Palavras contrárias, maldições, pragas, inveja, sentimentos contrários, seja lá o que for, contra nós, nossos familiares, a igreja, o nosso povo, essa reunião, eu quebro em nome de Jesus. Eu quebro em nome de Jesus Cristo.
Eu repreendo em nome de Jesus toda obra maligna, toda atuação demoníaca contra nós, setas e dardos inflamados. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Mentes dispersas, distrações, tudo que se levanta para atrapalhar a reunião e roubar mentes. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. Eu consagro tudo ao Senhor. Eu abençoo. E eu tomo posse de graça, de unção, de poder. Que ao sairmos daqui, possamos estar num outro nível, com uma visão ampla, crescidos, abençoados. É o que nós queremos, mais e mais, a tua bênção sobre nós. Dirija a nossa vida. Dirija-nos porque nós precisamos dessa direção constante. Não queremos nada da nossa própria cabeça, não queremos tomar decisões por nós mesmos. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Guia a nossa vida, Espírito Santo. Continue nos guiando, dirigindo, orientando, nos unja. Oh, Senhor, cuida de nós, dos nossos familiares, o nosso povo. Cuida de cada vida que aqui está. Eu peço, assuma o controle desse trabalho. Mas tenha o controle dele por completo. E que tudo o que vai acontecer seja para a sua glória, para honrar o teu nome e que saia direto do seu coração para os nossos. É o que pedimos. Te agradecemos demais por tudo. O Senhor é bom. Se estamos aqui é porque o Senhor é bom. E nós precisamos dessa bondade, desse cuidado, desse amor. Não podemos viver sem a sua presença. Te amamos, Senhor. Te honramos por todo o bem que tem nos feito. Muito obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020. Em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Vamos para Êxodo 17. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme o Senhor tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, dependendo da tradução, uma rocha, e Deus é chamado de rocha, porque Ele não muda, e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur, já vamos guardar, diga Hur. Mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como um memorial. Pediu, vai lá, põe num diário, faça um memorial disso aqui. Você precisa anotar para ficar guardado. E declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu.
Moisés construiu um altar no final daquela vitória, após escrever, fazer esse memorial. Ele construiu um altar, chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira, eu levanto a bandeira do Senhor na minha vida. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração. A primeira coisa que nós vemos aqui é uma guerra contra Amaleque. Quer dizer, os amalequitas foram contra Israel. Agora, Amaleque foi neto de Esaú. Então, a gente não pode continuar sem voltar um tiquinho lá para Esaú. Quem foi Esaú? Um dos gêmeos, o mais velho, né, o que nasceu primeiro, neto de Abraão, o filho de Isaac, com Rebeca. Ele era o primogênito. Ele tinha a bênção da primogenitura, que significava muito. A primeira coisa era dar continuidade ao plano de Deus, ao projeto de Deus, aquela promessa que ele tinha feito a Abraão. Ser o líder da família. E, com certeza, como Jacó foi o pai das nações, das tribos de Israel, era para ser o Esaú, o pai das tribos de Israel. E ele tinha direito a 2 partes da herança. É muita coisa. Era tudo dele. E a Bíblia diz que ele, num momento da vida dele, ele definiu a vida dele pelo estômago. A carne dele definiu. Ele cedeu um impulso emocional. Observou apenas o momento. Estava com fome. E por causa de nada, ele abriu mão, ele desprezou, diz a Bíblia. Ele jogou fora o seu direito de filho mais velho, a primogenitura. Eu já falei diversas vezes que o que você despreza, você vai perder. Quando você lê na palavra de Deus a palavra desprezo, você vai ver que a pessoa perdeu aquilo que ela desprezou. Tem várias maneiras da gente desprezar as coisas. Quando você é negligente, quando você é preguiçoso, quando você simplesmente é passivo diante das coisas, indisciplinado. Você tem algo nas suas mãos, mas ao invés de você ver o valor daquilo e honrar aquilo, você simplesmente se entrega às coisas que estão acontecendo com você e dá mais atenção a essas coisas do que a tudo que você tem nas suas mãos. E aí você não honra o que você tem nas suas mãos, que foi exatamente o que Esaú fez. Ele não honrou. Ele mostrou não ser digno daquela primogenitura. Não ser digno de tanta coisa boa, grande e honrosa. Mas ele não via. Quando que ele viu que aquilo tudo era muito e realmente tinha muito valor? Quando ele perdeu. Perdeu não. Jogou fora. Desprezou. Porque ele não cuidou daquilo. Ele não honrou. Ele não valorizou. Ele não foi responsável. Ele não foi. Sabe quando
Eu quero algo, mas para dizer que eu tenho, mas isso não tem valor para mim. Porque eu, na verdade, deixo bem claro que o valor é apenas ter, dizer que eu tenho. Mas, na prática, esse valor não existe. Não tem crédito, não é dado crédito. Então, isso a gente vê assim, abre. Eu vejo isso acontecer tanto. A pessoa despreza a família, despreza o cônjuge, despreza o trabalho, despreza o momento que ele está vivendo, que é bom, despreza algo que foi confiado nas mãos dele. E, como eu estou mostrando, tem várias maneiras de você desprezar. Se você é indisciplinado, é negligente, não cuida daquilo, você está desprezando. Você não dá atenção para aquilo. Né? Você está deixando bem claro que isso não tem tanta importância. Porque naquele momento, teve mais importância encher o estômago do que tudo que ele tinha. E assim muitas pessoas vivem a vida. É mais fácil não, para ela tem mais importância fazer o que dá na cabeça, o que é confortável, o que é cômodo para a sua carne, do que fazer o que realmente é preciso, cuidar daquilo que ele é dele, era dele. Você vê que ele queria ter, ele queria tudo que representava a primogenitura, mas aquilo não tinha um valor real para ele. O que ele queria era o que aquilo significava, onde aquilo colocava. Não sacrificar por aquilo. Sabe quando você quer apenas algo porque ele talvez te dá notoriedade, não sei, status, uma certa honra, importância, não sei. Você quer por coisas muito pequenas, rasas. Mas você não quer sacrificar por aquilo. Você não quer se doar por aquilo. Você não quer mudar por aquilo. O sacrifício que a gente sempre fala. Esaú mostrou exatamente isso. Quando ele estava com fome, que me vale essa primogenitura? Eu estou morrendo de fome. Então ele não estava disposto a sacrificar, ele não estava disposto a se doar, a dar o que aquilo exigia. Por um lado, ele tinha muita honra, era muita coisa para ele. Mas por outro, também aquilo ia exigir dele uma postura diferente. E muitas vezes eu quero só a parte boa, né? Porque na verdade tudo é bom. Mas eu quero aquilo que é cômodo para a minha carne. Mas eu não quero a parte da renúncia, do sacrifício, da doação, da entrega. Eu não quero. Se eu quero uma posição de honra, eu quero um lugar realmente estrondoso, isso vai exigir. Então não dá para ter uma coisa sem a outra. Não é possível. E quando ele definiu pelo estômago, ali ele alterou o destino dele para sempre. Mas não só dele. Ele alterou o destino dos seus descendentes também. Depois você vê ele chorando, pedindo, não sei o quê, mas ele nunca se arrependeu.
Era só remorso. Você vê que, na verdade, ele queria a bênção, o que aquilo significava, mas não a doação, a entrega, os sacrifícios que aquilo ia exigir. Tanto que por uma coisa muito pequena mesmo, está com fome. Ele estava muito cansado, tá bom, isso aí, cansado, com fome. Ele definiu a vida dele por um momento. E nessa minha caminhada com Deus, eu tenho visto isso muito acontecer. As pessoas, assim, infelizmente, eu tenho que dizer para você que um grande número define a vida por um momento. Eu falo sempre sobre esse assunto porque isso é comum. Então, quando uma coisa é comum na vida da gente, você ouvir as histórias das pessoas e elas, no impulso, pronto, definiu. Aí eu queria muito isso. Se entrega uma aventura, se entrega a carne, as suas vontades. Não quero fazer isso, então fica ali confortável. A gente tem que tomar muito cuidado com esse lugarzinho confortável. Eu fico bem atenta quando o momento é confortável. Não que eu não esteja em paz, não é nada disso. Estou sempre em paz, não importa o momento. Mas o que eu digo é assim, aquele momento confortável. Porque ele é muito perigoso. Você se acostuma a querer ficar sempre confortável. E aí onde você vai para aquela zona de conforto, onde não tem crise, não tem guerra, você não bate de frente, não confronta, não sacrifica, está sempre correndo para mais conforto, né? A zoninha confortável, que não exige. E quando exige um pouco, eu fujo daquilo porque eu não quero sair do conforto. Mas não tem crescimento. Se você quer progresso na sua vida, você vai ter que se sentir desconfortável muitas vezes. Essa zona de conforto, ela é muito perigosa. Né? Eu estou confortável, eu não quero mudança. Mas não tem progresso sem mudança. Está entendendo isso? Não tem progresso sem mudança. Se você não quer mudar, você não vai progredir. Não tem o que fazer. E aí, às vezes eu vejo gente que Deus está lutando para levar para mais. Ai, está incomodando, ai, está doendo, ai, está me espetando aqui. Ué, mas é para isso mesmo, tem que te espetar. Tem que ir, vamos. Ah, não, mas esse caminho aqui não está muito espinhoso, mas às vezes é preciso. Às vezes é preciso esse caminho espinhoso. E quando eu entrego tudo a minha carne, apertou, eu estou abrindo mão de coisa grande, para me sentir confortável, para saciar a minha fome do momento. Ele tinha que ter fome por todo aquele propósito grandioso que Deus tinha com ele. As promessas que Deus fez a Abraão. E ele cedeu, ao invés de estar faminto por viver tudo que Deus havia prometido a Abraão, ele trocou tudo por um prato de lentilhas, um ensopado de carne lá com lentilhas. Por uma refeição. Então, às vezes eu vejo gente trocando tudo por causa de um momento. Por causa de sexo, por causa de um prazer momentâneo, de uma bobagem
que vai passar, vai te custar caro, vai roubar talvez até o seu destino, porque dependendo da escolha, como foi a dele, foi irreversível, roubou o destino dele. Ele passou a viver com um destino curado, alterado, porque ele definiu pelo estômago, ele definiu pela carne, pelo momento. Não quis negar a sua carne. É isso que eu quero. Eu estou com fome. Ai, não estou aguentando isso. Ah, isso está muito difícil. Então, mas esses momentos difíceis, eles são muito importantes para o nosso progresso. Muito, muito. E quando eu passo por eles, eu saio lá na frente. Ele, naquele momento, ele olhou tanto para o estômago dele, ou seja, pela necessidade do momento. Ele olhou tanto para o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo com ele, que ele esqueceu tudo que ele já tinha, que era demais, era muito. E naquele momento, ele só teve olhos para resolver aquele problema que era fome. Fome, ok. Estou fraco, estou com fome. Quero resolver isso aqui. Só que 3, 4 horas depois ele está com fome de novo. Porque quando você resolve, você acha que resolve, né? A sua vida, ali por um momento, você toma uma decisão para resolver uma questão momentânea, você pode ter certeza que você não resolveu nada. Porque daqui a pouco, você está com algo maior. E você já perdeu muito. Por conta de, ao invés de passar por aquilo, você abriu mão de tudo para resolver só aquilo. E muitas vezes muda toda a sua vida, altera toda a sua vida por causa de uma coisa, por um momento. Um sentimento. Uma situação. Eu não sei nem quantas vezes eu passei por inúmeras situações e naquele momento passa muita, quando a coisa vem aquela pressão, passa muita coisa pela sua cabeça. Mas aí você tem que ter essa capacidade de abrir. Abre o leque, tem muita coisa envolvida. Olha tudo, primeira coisa que eu sempre fiz na minha vida, aliás, eu já contei isso diversas vezes, é ter os meus memoriais e ir em busca deles. E ver tudo que Deus já fez por mim. De onde Ele me tirou e o quanto eu caminhei. Ali eu já vejo claramente, não vale. Olha tudo que Deus já fez por mim, para eu chegar aqui e trocar por um prato de lentilhas. Definir a minha vida por esse momento, para resolver o momento. A dor do momento. Só que daqui a pouco eu já vou ter uma outra dor, uma outra situação, talvez, e dependendo da escolha que eu faço aqui, muito pior. Coisas muito piores lá na frente. Aqui está Amaleque, neto de Esaú, de onde um povo foi ser levantado. Ele que era para ser o pai das tribos de Israel, ou seja, do povo de Deus. Talvez até o nome dele tivesse sido trocado, talvez ele fosse chamado de campeão de Israel, não sei. Aquela decisão alterou não só o destino dele, como de todos os descendentes dele. Agora esse povo que era para ser um povo de Deus, era um povo inimigo do povo de Deus. Gente sanguinária, terrível, maldosa, sem, assim, um povo terrível, um povo mau. E de onde veio esse povo mau? De Esaú. Então você vê que quando você toma uma decisão, aquilo não estraga
só com a sua vida, mas pode influenciar, aquele mal que entrou, pode influenciar os seus. E causar muita ruína aí para frente. Que é o que eu vejo acontecer na vida de muita gente. Agora, os amalequitas foram lutar contra Israel. Era uma guerra era uma guerra de irmãos. Irmãos. Mas quem era para estar do lado de lá, do lado certo? Esaú. E agora ele estava totalmente do lado errado. Seus descendentes do lado errado. Inimigos de Deus, porque quando você se torna inimigo do povo de Deus, você se torna inimigo de Deus. Porque o povo de Deus é como a menina dos olhos do Senhor. Sua propriedade peculiar, seu tesouro pessoal, diz a Bíblia. E quando você fala propriedade peculiar, você está falando de algo muito pessoal. Muito pessoal. Como, por exemplo, a sua escova de dentes, que você não vai dividir com ninguém, com certeza. Então, algo que Deus não divide. Você é minha propriedade peculiar. Meu tesouro pessoal. Você é como a menina dos meus olhos. Agora, qualquer coisa que vier contra você para atingir seu rosto, a primeira coisa que você faz é piscar o olho, é fechar. Para quê? Para proteger, porque é preciosa. E o Senhor diz que nós somos, Ele não diz, você é minha mão, você é meu dedo, você é minha orelha, meu nariz. Você é meu queixo, você é a menina dos meus olhos. Então isso para mim é muito profundo. Então quando uma pessoa se torna inimiga do povo de Deus, ela já se tornou inimiga de Deus. Ela pegou um problema para a vida dela. O povo de Deus, quem realmente é de Deus, é imbatível e é muito forte. Aqui, então, gastando esse tempo a mostrar isso aqui para você, que eu julgo muito, muito importante. Então, os amalequitas foram contra Israel. Então, Moisés foi para um lugar mais alto, você vê aqui. Aqui você já tem exatamente toda a direção para a sua vida. Vá para um lugar mais alto. Isso representa sempre a sua vida espiritual. Espiritualmente você tem que estar. A parte espiritual tem que estar no lugar mais alto. E aqui nós vamos ver que o que representa a parte espiritual é o Moisés. E Moisés foi para o lugar mais alto. Então a parte espiritual, a minha parte espiritual, tem que estar no lugar mais alto. Aquilo que representa a parte espiritual, que era Moisés, foi para o alto da colina. Lá para o alto. E é onde, se você quer ter avanços na sua vida, você já tem que entender isso. Sua vida espiritual precisa estar lá em cima. No lugar mais alto. Nada na sua vida pode estar mais alto que a sua vida espiritual. Ela tem que vir em primeiro lugar e tem que estar sempre no alto da colina, no lugar mais alto. Ela é a parte mais importante da sua vida. E aí nós vemos uma coisa muito interessante acontecer que nos ensina demais. Eu sou apaixonada por essa palavra. Acho que pregaria ela assim, mais vezes ainda, se Deus permitisse, mas nem sempre é essa que o Senhor tem para nós. Mas ela me guia. Eu medito nela sempre, nunca me canso de meditar, porque ela me guia. Porque quando então Josué, que estava lá embaixo, que é a parte natural está baixa,
mas a parte espiritual está alta. E nós vamos ver que a parte natural dependia totalmente da parte espiritual. Se eu coloco a parte natural num lugar mais alto e a espiritual num lugar mais baixo, já era. Tem prazo de validade. A paz espiritual está sempre no lugar alto. A paz natural está sempre no lugar mais baixo. Se você depende da paz natural e não da espiritual, você vai ter só o que o natural pode te oferecer. Mas se você está numa posição alta espiritualmente, então você pode ter certeza que aquilo que é natural, com a bênção de se estar no lugar onde você deve estar espiritualmente, vai caminhar bem. E nós vemos isso acontecer assim, tão claro. O que estava lá, embaixo, era a mesma coisa. Josué, com os mesmos soldados, e guerreando da mesma maneira. E Josué era um excelente comandante. Não tinha sentido, ora ele estava ganhando, ora ele já estava perdendo. E é assim a vida de muita gente. Por quê? Porque lá no alto da colina, a paz espiritual, que eu estou falando, que representa Moisés. Quando você ergue as mãos, fica muito tempo com as mãos erguidas, você começa realmente a cansar. Para você permanecer com elas erguidas, às vezes vai doer, vai ser um sacrifício, não vai ser confortável. Se eu falar para você, fica em pé, levanta as mãos e fica com ela aí até eu terminar o culto. Talvez alguns no final vai sair com um pouquinho, sentindo meio que acho que estou com torcicolo, não sei o quê. Vai ficar desconfortável, que você vê, vai estar doendo até o estômago. E vai estar um mal-estar, está doendo as costas, o bracinho vai caindo. É ou não é? É sacrificial. É desconfortável, às vezes. Não é uma tarefa fácil. Ficar um pouquinho aqui é uma coisa. Agora para e fica. Até o culto acabar. Você vai caindo sem perceber. Daqui a pouco já está até assim já. E você precisa então se ligar e falar, não, eu sou obrigada a ficar assim. E é isso que a palavra de Deus está ensinando. Você não baixa as mãos. Você mantém as mãos erguidas. Que significa continuar lutando, perseverando, crendo, sacrificando, ousando, investindo, persistindo. Quando você baixa as mãos, você revela o quê? Cansaço, desânimo, entrega, incredulidade. Quantas pessoas que eu vi isso ao longo da vida? Que quando baixaram as mãos, na família, a família desandou. Na empresa, a empresa desandou. Na vida, a vida desandou. Quantas eu vi? Que pessoas que estavam com as mãos erguidas e vivendo a diferença. Mas quando elas baixaram, que revela acomodação, preguiça, entrega, estagnação, vai indo, tudo, baixou. Cansei, desanimei, estou com preguiça, vou descansar. Agora, acho que em Miqueias 2, e não sei que versículo esqueci agora, diz lá, aqui não é o vosso descanso. E não está falando de você ter um lazer, algo assim, está dizendo que seja onde for, você precisa se manter atento, num alto lugar, com as mãos erguidas, espiritualmente.
Você não para descansar espiritualmente. Não tem aposentadoria, não tem descanso, não tem férias. De Deus você não pode tirar. E isso acontece. Às vezes você vê isso. Esse tempinho que a pessoa dá, às vezes ela se perde totalmente. Ela perde a força, a vontade, fica apática e não luta. Não dá o devido valor para a vida espiritual. E aqui você vai ver que o que determinava, eu li para você, a vitória lá embaixo de Josué contra Amaleque, era Moisés lá em cima. Quando ele estava com as mãos erguidas, Josué ia vencendo Amaleque. Quando ele começou a se sentir cansado e as mãos começaram a cair, Josué, com todo Israel, começou a perder para os amalequitas. Como que o inimigo começou a ter vantagem? Como? Por quê? Porque as mãos de Moisés estavam cansadas e abaixadas. Então, quando eu vejo o inimigo tendo vantagem, espaço, prevalecendo na vida de algumas pessoas, quantas vezes estava ali na cara? Ela baixou as mãos. Ela não busca com a mesma força. Ela perdeu a motivação por Deus, a força, aquela força de buscar, não tem. Ficou preguiçosa, acomodada, não precisa tanto. Está envolvida com outras coisas. Agora eu estou trabalhando, agora eu tenho uma empresa, agora eu tenho um filho, agora eu me casei, agora enfim. E por aí vai. Então, baixei as mãos, não estou tendo tempo. Você já sabe, o sujeito parou de vir no curso, você pergunta para ele, liga para ele, meu filho, faz isso, vem, cadê? Vamos buscar Deus. Estou trabalhando demais. Bom, baixou as mãos. Pronto. A gente já sabe no que vai dar. Daqui a pouco, Amaleque está ganhando força e está prevalecendo. O inimigo vai prevalecendo, e começa um problema aqui, começa outro ali, e as coisas começam a desandar de cá, desandar de lá, e a coisa vai se perdendo de cá e de lá. E daqui a pouco está tudo uma bagunça. Ou muitas coisas bagunçadas e quebradas. Exatamente como está aqui. Quando as mãos do Moisés abaixaram, ficaram cansadas e ele abaixou, os amalequitas começaram a prevalecer contra Israel. Está tão claro isso aqui que o dia que Deus me deu essa palavra, assim, meu Deus, sabe quando um monte de vendas caem? Porque ali você tem as respostas, você entende. Você baixou as mãos nessa área, ou em muitas outras áreas, ou em todas as áreas. Você baixou as mãos. Ou seja, você hoje não está naquela mesma posição de busca, prevalecendo, perseverando, como você estava antes. Você desanimou, você enfraqueceu, você afrouxou. E quando você afrouxa, a sua força é pequena, como diz a Bíblia. E aí é onde você começa a perder para o inimigo e apanhar feio dele, que foi o que aconteceu aqui. E aí então, olha que coisa maravilhosa. Nós vemos que ele tinha do lado dele, por isso que a gente precisa se cercar das pessoas certas e das coisas certas. E eu bato isso muito. Você precisa se cercar daquilo que realmente tem o poder de te levantar, de te ajudar na hora da necessidade. Se você se cerca de escarnecedores, se você se cerca de más companhias, se você se cerca
de incrédulos, ou enfim, de coisas que não têm o poder de te ajudar a erguer essas mãos, você perde mesmo. Lá, ó, estava perdendo, Israel começou a perder. E foi perdendo, e poderia ter perdido aquela guerra. Aí você vai dizer assim, meu Deus, mas então Israel podia ter perdido para os amalequitas? Podia. Podia ter perdido. Isso é muito claro aqui. Se a parte espiritual não tivesse sofrido um ajuste importantíssimo, Israel teria perdido para os amalequitas. Porque isso aqui aconteceu exatamente para ensinar, como disse Paulo, tudo que foi escrito para nos ensinar. Para que hoje, no século 21, em 2020, essa geração pudesse aprender com isso aqui. Se você não ajustar a sua vida espiritual, você vai perder para o inimigo. Se você não fizer um ajuste importante na sua vida espiritual, Amaleque vai te vencer. Tudo que poderia caminhar tão bem e fluir maravilhosamente bem, vitórias e vitórias sobre o inimigo, você começa a sofrer derrotas e derrotas e derrotas. E a resposta está onde? Na paz espiritual. Você baixou as mãos. Não pode baixar as mãos. E então, como ele estava cercado das pessoas certas, da coisa certa, pegaram e colocaram ele aonde? Na pedra, na rocha. E a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, quando você percebe que alguma coisa não está caminhando bem, você está vendo que Amaleque está vencendo, você já sabe, baixei as mãos. Mas eu estou cansado, estou desanimado, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar na rocha, que é Deus, que é Cristo. E aí, ele estava cercado das pessoas certas. Você tem que estar cercado das coisas certas e das pessoas certas. Porque então Arão e Ur mantiveram as mãos dele levantadas. E o que aconteceu? Quando eles fizeram o ajuste da paz espiritual, Josué e todo Israel venceram a guerra. Eles venceram os amalequitas. Os amalequitas foram derrotados. E o Senhor disse, eu vou fazer com que eles sejam esquecidos para sempre. Faz um memorial para ninguém esquecer. Conta essa história. Tem que ficar registrada essa história. Graças a Deus. Precisava mesmo. A gente precisa dela para viver. Nós precisamos disso aqui para a nossa vida. Porque isso aqui para mim é muito forte. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois que foi feito o quê? Todo o ajuste na parte que definia tudo. Que é a parte espiritual. O que vai definir a nossa vida é exatamente a nossa condição espiritual. Se estamos no alto da colina com mãos levantadas, e ainda que elas estejam cansadas, porque manter as mãos levantadas cansa, é um sacrifício, é desconfortável. Mas eu preciso fazer ajustes, contar com toda a ajuda, mas eu não posso baixar as minhas mãos. Tenho que me cercar da coisa certa, das pessoas certas, que vão me ajudar nessa caminhada. Mas eu não
posso dar vazão, dar espaço para o mal. Porque o mal, ele vem com sangue nos olhos. Ele vem em fúria. E quando você está lá, vulnerável. A Bíblia fala da tribo de Dan, quando olhou para uma cidadezinha chamada Laís. O que mais chama atenção é que eles olharam e disseram, está no papo. São despreocupados. Vivem lá despreocupados. Não estão preocupados, não têm proteção. A primeira coisa que eles viram, vamos conquistar. Porque é uma cidade despreocupada, um povo despreocupado. Quer dizer, um povo despreocupado é um lugar desprotegido. Não, aí você vai falar assim, não, mas bispo, a Bíblia fala para não me preocupar. Não, mas não é essa preocupação. Era uma cidade sem muros, sem proteção. Ninguém ali parou para fechar, proteger aquele lugar. Era um povo que estava ali, inerte, acomodado, despreocupado de qualquer coisa. Não vai acontecer nada não. Não vai acontecer nada não. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa. Que eles ainda disseram, que Deus pôs nas mãos de vocês. Um povo despreocupado, vai lá, está no papo isso aí. E estava mesmo, chegaram lá, destruíram com tudo, queimaram tudo e reconstruíram depois para eles. Porque não havia ninguém ali, nenhum vigia, nenhum sentinela. E a Bíblia manda você ser um sentinela, um guardião. Estar num lugar alto. E não abaixar as suas mãos. Em área nenhuma, se você quer uma grande vida. Agora mesmo ainda fiz um vídeo antes de vir para cá, e eu estava contando uma história que eu ainda contei no programa, algumas, né? De algumas pessoas, quando eu fiz aqueles vídeos no início do ano, alguns pequenininhos, e eu recebo muitas mensagens, vocês sabem, de todas as maneiras. Então vamos a algumas, inclusive alguns disseram isso para mim, bispo, conta, porque sempre eu ouço gente dizer assim, bispo, você tem liberdade para usar, pode usar e tal. E algumas pessoas contaram para mim, alguém disse assim, bispo, em 2010 eu estive na Celso, 2010. Mas eu não perseverei, já é 2020. Lá se foram 10 anos, eu não conquistei nada, eu não fiz nada, não foi lugar nenhum. Se eu tivesse perseverado, a minha vida já estava mudando. Gente que disse, quando eu fui me entregando, quer dizer, baixei as mãos. Há uns 7 anos atrás, 7, 8, eu estava assim com a minha vida maravilhosa. Tudo restaurado, hoje está tudo em ruínas. São muitas histórias. De gente que disse, você tem razão. 10 anos, né? Parece muita coisa. Fala assim, estamos em 2020, daqui a pouco 2030, ai meu Deus, demora. Demora, hein? Outro dia era 2010. 2010. Agora 2020. 2010, virada de década. 2020, virada de década. E eu ouvi gente. Eu estive na Celso. Eu fiz os projetos, minha vida mudou. Eu estive lá, eu estava até fazendo a obra. E aí eu me distraí. Cada um com uma história. Tem a sua.
E aí você olha outras histórias lindas. Eu, nesses 8 anos, 10 anos, 11 anos, aí vai. Eu construí tanto. Minha vida, sim, está irreconhecível. Mas eu tenho perseverado, eu tenho buscado. E a minha vida é outra. Eu não sei viver sem Jesus. E outros, lá atrás, se eu tivesse perseverado, insistido. Ah, se eu tivesse. Mas não fez. A pessoa acha que alguma coisa vai acontecer do nada. Aqui, ó. Olha aqui se isso aconteceu do nada. Quando Moisés não aguentou as mãos, eles criaram um meio e ajustaram a situação, mas mantiveram suas mãos erguidas. Porque quando as mãos abaixavam, o inimigo prevalecia. E isso eu vejo acontecer o tempo todo. Gente que afrouxa e o inimigo vem e prevalece. Em área nenhuma você pode afrouxar. E lembrar que toda a parte natural, toda a sua vida aqui, depende dessas mãos erguidas. De você não abaixar as mãos. Eu quero muito que você deixe essa palavra entrar. Porque ela pode, assim, mudar o rumo da sua vida para sempre. Se você realmente estabelecer esse relacionamento, essa vida com Deus, e fazer disso um estilo de vida. Igual a moça que já estava depressiva porque vivia uma vida desregrada, bagunçada. E aí ela começou a buscar Deus, fazer os jejuns, ficar os domingos, os dias na igreja. E aí a irmã dela, que ainda continua, não sei se ainda está, acho que sim, no pecado, e disse para ela, que coisa, acho que foi criticá-la, essa coisa de você ficar na igreja, e você não sai de igreja, e esse negócio de ficar um domingo inteiro jejuando, não sei o quê. Ela virou e falou assim para ela, e você não sai da balada? Você não sai da balada? Eu não falo do seu estilo de vida, eu já tive aí. Eu já tive aí. Isso só me trouxe sofrimento e perdas. Eu não quero isso mais para a minha vida. Agora, eu respeito seu estilo de vida. Você vai respeitar o meu, porque isso aqui é um estilo de vida. Quando eu estava vivendo igual a você, interessante, né? Não é demais, não tem nada de errado nisso. Aí você vem buscar a Deus, aí está tudo errado. Você vê que nada, ninguém, não existe um povo mais perseguido das mais diversas maneiras do que o povo cristão. O que você decide fazer pelo reino de Deus é fanatismo. A irmã falou assim, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, na sua mente. Ela disse, graças a Deus, porque eu pensava igual a você. Graças a Deus que eu já não penso mais da mesma maneira. A irmã disse, eu estou vivendo a vida. Ela disse, você chama isso de viver? Isso aí não é vida, isso é pura ilusão. Hoje eu tenho vida, e esse é o meu estilo de vida. Algumas pessoas são corajosas, são ousadas, e elas realmente assumem uma posição em Cristo. E elas entendem que isso é um estilo de vida. Como tem tantos aí fora. Gente que vive das mais diversas maneiras. E tudo bem, vão vivendo. E quando está relacionado à fé, tudo é demais. Como demais? Vai estudar a história, vai ver como era a igreja primitiva.
Meu Deus! Crescia de forma explosiva. Mas por quê? Porque a maneira como eles colocavam nos coliseus aqueles cristãos para serem devorados por feras, e a maneira como eles viviam, que eles morriam, começou a impactar mais pessoas. O efeito, eles queriam que o efeito fosse de temor e as pessoas não quisessem aquilo, e muito pelo contrário, aquilo começou a fazer o efeito contrário que eles queriam. As pessoas começaram a ver como aquelas pessoas se entregavam por aquela fé, por essa fé em Jesus, e começaram a se interessar e a querer. Então, quando você vai profundo, você lê a história da igreja, é muito forte o amor dos cristãos por Jesus, pela fé, a entrega. Eles não reclamavam, o problema deles não era o trânsito, que é muito, é dificuldade. Entendeu? Então, sabe, está difícil isso. Não. Eles eram queimados, comidos por feras, assassinados das mais diversas maneiras. E eles estavam lá. Sabe, aquilo trazia mais vida. Eles não buscavam esse lugarzinho confortável. Hoje, as pessoas estão viciadas em conforto. É só conforto e nunca é o bastante. Estão cada vez mais fracas, frágeis. E qualquer coisa é um problema para continuar buscando a Deus, perseverando em Deus. Não dá para perseverar, não dá porque eu estou com isso, eu estou com aquilo. Coisas mínimas. E você vê aquele povo andando longas distâncias, não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. E a igreja crescia pelo bom testemunho, porque era um estilo de vida, era uma entrega. Cristo é tudo, eu amo a Cristo mais do que a minha vida. Queridos, nós vemos aqui Josué famoso, Moisés famoso, Arão famoso, mas Ur não foi. E a Bíblia fala que, e nós vivemos esse tempo, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. E os nossos filhos iriam profetizar, e os nossos jovens teriam visões, e os nossos velhos teriam sonhos. Pessoas comuns. E nós vemos aqui o Ur. Nos fala muito do Ur. Mas o Ur é essa pessoa que não ganhou fama, mas sem ele, do lado de Moisés, ajudando, Israel não teria vencido a guerra. E nós precisamos começar a olhar para nós, entender que Deus quer levantar esses Urs. Essas pessoas que querem servir pelo prazer de servir. Que querem atuar e participar de algo para ajudar e fazer aquilo funcionar pelo prazer de estar lá.
A Bíblia diz aqui em Êxodo 24:14, disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. O que aconteceu? Você vai uns capítulos para frente, o povo pressionou Arão. Arão cedeu para o povo e fez o bezerro de ouro. Mas você não vê o Ur concordar com isso e ceder. Mas não se fala muito dele. Mas nós vemos ele servindo pelo prazer de servir. Contribuindo para uma vitória, para uma nação. Nós vemos, ele não era a figura mais, ele não era o famoso, o notório, mas ele era aquele que estava no lugar certo, fazendo aquilo que ele acreditava que tinha que ser feito. Mais tarde nós vemos, em Êxodo 31, o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para os trabalhos artísticos de todo tipo. Enquanto os descendentes de Esaú eram inimigos de Deus e inimigos do povo de Deus, os descendentes de Ur estavam sendo cheios do Espírito Santo e dotados de habilidades grandiosas para o reino. Você vê o que é você simplesmente assumir uma condição de servo, ainda que ninguém esteja vendo. Mas você sabe que Deus está te vendo. Talvez ninguém deu muita importância para o Ur, mas Deus deu. Porque o papel dele foi muito importante. O Salmo 110 diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Trajando o quê? Roupas santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Aqui o Senhor fala exatamente de pessoas como Ur. Senta-te à minha direita, eu vou humilhar seus inimigos. O Senhor estenderá o cetro do teu poder sobre Sião e dominará sobre teus inimigos. Quando você convocar as tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Quer dizer, eu vou mandar nessa convocação voluntários e voluntários. Voluntários e voluntários, trajando o quê? Roupas santas. Desde o romper da alvorada, gente que está lá em prontidão pelo amanhã. Alvorada, amanheceu, ele está lá. Ele está cedo lá. Pronto para atuar. Não tem tempo ruim. E aí fala, os teus jovens virão como orvalho. Aí ele fala de uma nova geração, jovens, uma geração de gente trajando roupas santas. Gente que lá cedinho está pronta para atuar voluntariamente. Ela não está ganhando nada com isso, a não ser para o reino de Deus. Muitas vezes nem está sendo vista. Mas o céu está vendo.
Muitas vezes aqui ela não tem fama nenhuma, ninguém está vendo, mas o céu, lá ela é famosa, lá ela é conhecida, lá ela tem importância. A Bíblia diz em Josué, um só de vocês faz fugir 1000. Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor. Quer dizer, um só pode botar para correr 1000. Um só vestido de roupas santas, pronto para atuar, com o espírito de servir, comprometido com algo maior, com essa unção na vida dele, esse zelo, esse amor pelo Senhor. Ele faz o trabalho, assim, de muitos, porque um faz fugir 1000. Isso aqui é unção. E a Bíblia diz, sobre alguns soldados que chegaram até Davi, que o menor valia por 100 e o maior por 1000. E o Senhor nos dá essa capacidade de você fazer o trabalho de um monte de pessoas. Você conseguir. Você realizar tanto. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. E aqui, ó, um só de vocês faz fugir 1000. Isso é unção. Você pode receber a unção para realizar tantas coisas, e fazer tantas coisas, e produzir tanto. De olhar e falar assim, como é que essa pessoa produz tanto? Sozinha. Como? E quando a bênção não está na sua vida, você se atrapalha, uma coisa mínima, você não consegue, você não sai do lugar. São travas para todo lado. Não tem frutos, não progride, não faz, não anda. Mas quando a bênção está, um faz fugir 1000. O menor vale por 100. Queridos, isso é Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E essa o que está escrito, não é que foi para eles, é para todo aquele que crê. É poder, é unção que te capacita. Você consegue realizar, você consegue obter resultados que você olha, meu Deus, é inacreditável. Por quê? É Deus. É o que ele fez com Bezalel. Ele dá uma habilidade para a pessoa que ela não tinha. A capacita. Mas isso é na vida de gente que está com as mãos levantadas. E gente como Ur, que está ali como voluntário, pelo prazer de servir. Ele quer servir. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Adorar é uma delícia e nós adoramos, mas nós precisamos servir. Isso significa sacrifício, renúncia. E nunca falte a vocês o zelo. E vamos ser fervorosos no Espírito. Sabe, esse fogo não pode apagar. Jamais sejam preguiçosos. Mas trabalhem com dedicação. E sirvam ao Senhor com entusiasmo. Queridos, isso tudo é muito forte. São decisões que nós tomamos. De que lado da vida eu vou estar? É a sua vida, é a minha vida. Eu é que escolho como vou viver. Com as minhas mãozinhas baixas, porque está desconfortável.
ou com as minhas mãos erguidas, mesmo quando está doendo, está dando até torcicolo, mas eu estou lá. Eu vou buscar, vamos ajustar. Eu quero um Uri e um Arão também para me ajustar. Vou sentar nessa rocha, mas eu não vou baixar as mãos. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, assim, ele ocupava a posição mais alta. Rico, muito rico, senador, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Corajosamente. Até então eu vou te mostrar que ele vivia uma fé secreta. Mas quando Jesus foi crucificado e ele não consentiu naquilo, ele saiu do armário espiritualmente. E outro que acompanhou ele foi o Nicodemos, aquele cara, mestre, professor, também, que ocupava um cargo importantíssimo. Foi à noite, para ninguém, no escurinho, para falar com Jesus. Também saiu do armário. Enfrentaram todo tipo de oposição, mas agora já não importava mais. Eles tomaram uma decisão de assumir a Cristo publicamente. Alguns historiadores dizem que José de Arimateia foi preso e sofreu um monte, mas ele sabia no que estava se metendo. Quando ele saiu do secreto, do armário espiritualmente, e assumiu Cristo, foi lá no Pilatos e disse: eu quero o corpo dele, para prepará-lo e sepultá-lo. Havia um homem chamado José, membro do conselho, um homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu ele da cruz, tirou ele da cruz, envolveu num lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Aí dá mais detalhes aqui. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Mas eu li lá naquele detalhe, no primeiro, que ele foi corajosamente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nem os discípulos que ficaram com ele 3 anos, nenhum daqueles tiveram essa coragem. Quem teve essa coragem foi aquele que já era discípulo dele, mas escondido, para ninguém saber. Só que ali ele tomou uma decisão: eu não vou mais viver essa vida desse jeito. Essa fé secreta. Eu não quero isso mais para mim. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. Por que ele era um discípulo, mas secretamente? Porque ele não queria os enfrentamentos. Ele não queria sair do confortável, ele não queria as críticas, ele não queria os ataques. Ele não queria perder o lugar que ele tinha, ele não queria perder o que ele tinha. Mas, meus queridos, chega um momento que decisões precisam ser tomadas. Aí eu não quero incomodar, aí eu não quero ter problema aqui, aí eu não quero isso aqui. Pelo amor de Jesus. Ou você não é. Chega um momento que nós precisamos nos levantar e assumir Cristo verdadeiramente. E sofrer o que tiver que sofrer por essa fé. E parar de buscar esse lugarzinho confortável. O que vão pensar, o que vão dizer, não quero contrariar os meus amigos. Porque era isso.
rico, senador, membro do Sinédrio. Meu Deus, vai ser um escândalo dizer que eu sigo esse homem, que eu sigo Jesus. Isso vai ser um escândalo na sociedade. E ele foi seguindo às escondidas. Só que quando crucificaram Jesus, que ele não consentiu, nem ele nem Nicodemos, aí os dois não aguentaram. Eu creio que aquela chama, naquele momento houve uma explosão lá dentro. E eles saíram daquela condição tímida e levantaram as mãos de verdade e assumiram Cristo. Enfrentaram as consequências e foram de verdade. Não mais aquela coisa mais ou menos. Mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Esse é o grande problema. Eu tenho medo disso, medo daquilo, então. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, tomando, isso era muito caro, mas eles eram ricos, e agora estavam assumindo Cristo. Tomando o corpo de Jesus, os dois, observe que os dois fizeram isso. Os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. E esse tipo de túmulo era muito caro, só pessoas ricas tinham. Então, provavelmente, o José talvez tivesse preparado para ele ou para alguém da família, porque ele era um homem rico, e ele colocou o Senhor lá. E eles prepararam da melhor maneira, com as especiarias mais caras. Foram até, como José de Arimateia, foi até Pilatos, corajosamente pediu o corpo dele. Todo mundo ficou sabendo e viu que aquilo estava acontecendo, que aqueles dois homens, membros do Sinédrio, importantes naquela sociedade, para aquela sociedade acima de qualquer suspeita, o quê? Esses estão lá com Jesus, pediram o corpo dele, estão preparando para sepultar. Não acredito. Não pode ser. E eles agora estavam dizendo, acabou. Chega. Nós queremos Cristo. Nós cremos em Cristo. E vamos pagar o preço que nós tivermos que pagar. Em Mateus 23, 11 diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lamparinas. Ser um servo, sempre pronto para servir, e com essa chama acesa, fervorosos. Essa luz brilhando. Paulo disse em Filipenses, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Aqui está um grande problema. Por que não há uma entrega de verdade inteira? Porque não há um esvaziamento. Muitos ainda estão cheios de si mesmos. Com muitas opiniões. E preocupados com muitas coisas. E com medo
disso e daquilo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Eu vejo as pessoas dizendo que querem tanto, tanto, tanto. Eu quero isso, eu quero aquilo. E um pouco a gente chega, nem sempre aquilo corresponde. Não é bem assim. Porque eu quero, mas desde que não exija muito. Que não seja desconfortável. Às vezes desagradável para a minha carne. Mas tem que ser desagradável para a nossa carne. Eu comecei dizendo para você sobre o que Esaú fez e o que isso causou na vida dele e nos seus descendentes. E a gente não pode esquecer disso. Que a paz espiritual foi para um lugar alto. E enquanto estava com as mãos erguidas, bem posicionado, Josué estava vencendo. Vencendo o inimigo. Enquanto a paz espiritual estava forte, firme, o inimigo estava sendo derrotado. E você não pode esquecer disso. Quando as mãos do Moisés, a parte espiritual cansou e começou a afrouxar, o inimigo começou a prevalecer. Imediatamente, cercado da coisa certa, das pessoas certas, foi feito um ajuste para que aquelas mãos permanecessem erguidas. Mas não deixaram a parte espiritual fracassar. E dessa maneira, o inimigo foi completamente derrotado e o povo de Deus vitorioso, porque é assim que funciona. Se você permanece forte espiritualmente, não tem inimigo que te derrote. Aliás, acabei de ler para você. O Senhor humilha os seus inimigos e domina sobre eles. É impossível. Mostrei para você que a escolha de Ur, você vai ver 2 filhos de Arão sendo fulminados por Deus por causa de má atitude. Mas você já vai ver o Senhor escolhendo o neto de Ur e dando habilidades para que ele pudesse executar para o templo, para a obra, para o reino. Vemos um Ur que ninguém olhou para ele. Parece que ele nem teve tanta importância, mas ele teve. E é o tipo de gente que nós precisamos despertar nesse momento em nós mesmos. A gente precisa ser esse tipo de gente. Gente que está para servir pelo prazer de servir. Um voluntário do reino. Que bem cedo está lá para necessidade. Para cobrir, para cercar, para apoiar, cedo de prontidão. Pronto para servir. Nós vemos aqui uma geração de gente vestida de vestes santas sendo levantada. Eu estou com muita expectativa.
em relação a isso. Eu tenho orado a Deus. Eu estou esperando esses voluntários. Sabe, recebi eu confesso para você que aquilo me doeu o coração. Eu recebi, acho que segunda, vídeos, imagens, fotos de um pessoal da África, em Moçambique, que me acompanha. E aí, alguém mandou que o reverendo deles tinha falecido. E pedindo para que eu pudesse liderá-los e estivesse com eles, que ajudasse. Aquilo na hora me apertou a alma. Porque imediatamente me veio como está faltando gente temente, vestida de vestes brancas, que a gente pode realmente chamar, confiar algo maior nas mãos, que não está por dinheiro, que não está por interesses miseráveis. Está difícil, eu digo para você como líder. Muitas vezes eu pensei e repensei, não sei nem quantas vezes, e fui a Deus para manter igreja aberta, porque eu não quero ter igreja aberta para ter igreja aberta. Eu não dou conta de fazer a obra assim. E ter muitas vezes um camarada lá, que às vezes está roubando e te dando trabalho. E você tem que destituir, correr para acudir, porque o cara não quer saber de nada. E depois ter o coragem de ir para a justiça e cobrar de você até as vigílias da madrugada. São miseráveis. Gente que não é comprometida, é só título, posição. O que eu vou levar? Hoje eu fiz uma reunião e falei isso muito com o líder. Eu quero gente que ama a gente. E é isso que eu tenho pedido para Deus todo dia, porque nós vivemos um tempo muito difícil em relação a isso. Muito difícil. Muitos só quer ser estrela, só quer a posição. Não é a obra. Não é a obra. Não é tudo que eu quero é a obra. Aí você faz uma transferência. Se você transferir o sujeito para uma igreja que ele considera menor, ele se rebela. Ué, mas peraí, quem quer a obra faz em qualquer lugar. Está entendendo? Quem quer a obra faz em qualquer lugar. E eu falo isso para os meus filhos. Eu falo isso e eu luto. Eu digo para você que eu luto. São 7 dias por semana e eu falo igual Paulo. O cuidado pelas igrejas me consome, porque eu posso carregar o peso de uma negligência indiretamente. Se a pessoa não tem um temor e está sendo negligente lá, está debaixo da minha liderança. Então você tem que ficar ali, acudindo, atento. E confiando em Deus. Mas isso precisa mudar. Cadê os jovens? Cadê as pessoas que querem viver para algo maior? Sabe? Viver para Cristo. Se doar para Cristo. Fazer a obra é muito difícil. Meu filho, viver é um desafio diário. É um desafio diário. Só que o que eu faço, o que você faz para o reino, ninguém tira de você. Ninguém pode tomar de você. E pode ser que ninguém
reconheça, você não fique famoso, não seja famoso igual Ur não foi. Mas ele cumpriu com o papel dele. E é isso que importa. Você saber que você cumpriu com o seu papel. Você estava lá, no momento que foi preciso, segurou a mão do Moisés, ajustou a pedra e ajudou Israel a ganhar a guerra. Você fez parte daquilo. Nós precisamos tirar, sabe, chega de briguinha de ego, de conversinha fiada. Pelo amor de Jesus, gente, às vezes eu vejo obreiro brigando, coisinha, mimimi. Enche o saco. Cambada de imaturos. Sabe, só interessezinhos. Aí o meu setor, não sei o quê. O que há? Nós temos que crescer. Ter o prazer de servir por servir. Servir. Enquanto você não encontra esse prazer de servir, você ainda não entendeu o que é ser servo de Cristo. Quando você serve em qualquer lugar. Não importa onde, não importa como. A dificuldade, você está para aquilo, essa é a sua vida. Mas é sempre, não é sempre, mas tem muitos, não tem a visão certa da coisa. Às vezes é briguinha de poder, às vezes você vê dentro da igreja, eu tenho esses desafios, meu Deus, eu tenho tantos, muito cacique para pouco índio. Sabe, briguinha, você mexeu no meu setor, está mandando, Senhor, eu irei para o céu. Há momentos que eu me vejo, não tanto, mas algumas coisinhas perto de Moisés ali, diante do povo. Senhor, por que o Senhor botou? Senhor, o que é isso? Porque você está precisando de urs. De gente que está por prazer de servir. Que está ali para segurar sua mão e ajudar. Vamos lá, vamos vencer essa guerra. E não está cobrando nada. Você precisa de ur. Está faltando gente como Ur. Que serve. Entende que não importa se alguém está vendo ou não está vendo. Eu tenho um propósito maior, eu estou fazendo para Cristo. Eu estou fazendo para Cristo. Sabe, a gente tem que ir mais profundo. Tem que ir lá. Entender o que é andar com Deus de verdade. O que é ter um relacionamento com Deus. O que é ter esse estilo de vida. Que é servir a Deus inteiramente, sem reservas. Em nome de Jesus. Gente que precisa sair do armário, do secreto e assumir Cristo de vez. Igual José de Arimateia e Nicodemos. Enfrentar o que tiver que enfrentar. Você quer uma grande vida? Enfrenta o que você tem que enfrentar e assuma Cristo. Em nome de Jesus. Ei, se coloca como servo diante de Deus. Um voluntário para o reino. Vamos estar aí de um lado segurando alguma mão. Algo que talvez ninguém está vendo, mas você sabe que você é necessário ali. E você simplesmente se coloca na necessidade e cumpre o seu papel. Isso é maturidade, isso é crescimento, isso é entender o que é o reino de Deus, o que é a obra,
o que é agradar a Cristo, o que é servir a Cristo. Se nós queremos uma vida fora do comum e cumprir com tudo que Deus determinou para a nossa vida, nós precisamos sair desse rasinho, dessas misériazinhas, ir para o alto da colina, levantar as nossas mãos e seguir em frente, nos cercar de quem vai realmente nos ajudar nessa caminhada, que está dentro do mesmo propósito. Orar para que Deus levante mais pessoas como Ur, que simplesmente servia pelo prazer de servir, ainda que pudesse parecer que nem estava sendo visto. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé e apresentar ao Senhor a nossa vida. Rasgar o nosso coração. Derramar a nossa alma. Nos colocar diante dEle. Com verdade, sinceridade. Renúncia. Prontidão. Vamos. Eu falei bastante. Fale com o Espírito Santo agora. Aviva a tua igreja. Aviva a tua noiva. Aviva essa geração. Desperta nela uma paixão. Paixão por tua palavra e pela santidade. Aviva o meu coração. Aviva minha vida, ó Deus. Aviva a tua igreja. Aviva a tua noiva. Aviva essa geração. Desperta nela uma paixão. Paixão por tua palavra e pela santidade. Aviva o meu coração. Quando eu vi aquelas imagens, Aviva minha vida, aquilo que eles usam como templo, e eu não sei se o meu pessoal tem isso preparado, senão eu botaria para vocês verem. Aquele local feito de barro, com alguma coisa que eu não sei. Antigamente a gente até fazia isso, no chão batido. E eu fico pensando, nós temos todo conforto. Nós temos ar-condicionado. Mas pode acreditar que ainda que o ar falhe, lá está mais quente, mais difícil. E você vê sede, fome. O que eu vejo que às vezes, igual eu estava lendo sobre alguns missionários que lutam e são presos na China. Eu não me lembro agora o número de pessoas que hoje estão presas exatamente porque tem uma Bíblia e não negaram a fé. Então o que eu vejo é que quanto mais dificuldade para servir a Deus, mais valor é dado. Muitas vezes quanto mais facilidade, não está bom.
Não está bom. Ah, a tia não cuidou direito da minha bebê, do meu bebê. Ah, o obreiro não fez o... Seja um voluntário. Vai fazer você bem feito. Vamos crescer. Ah, não me trataram bem, não sei. Como? Ah, o estacionamento, não sei o quê. Eu vejo gente indo para shopping. Olha lá. Olha o templo deles. A pessoa vai e paga caro no estacionamento, às vezes nem tem segurança, gente que conta que foi roubada, gente que conta que foi não sei o quê. Mas tudo que é relacionado à fé, vamos botar peso. Relacionado à igreja, vamos botar peso. Quando deveria aliviar, levantar, ajudar a segurar as mãos. Eu sou tão grata pelas pessoas que ajudam a segurar as minhas mãos. E eu tenho muita gente boa. Eu tenho gente que... Porque eu apareço. Mas sem muita gente que está comigo, que me ajuda, que levanta as minhas mãos, eu não conseguiria. Não dá, você precisa desses urs maravilhosos que Deus bota no caminho da gente. Mas também tem muitos que ainda não amadureceram, não cresceram. Não mudou aqui dentro, não tem compaixão. Cobra, pesa, reclama. Mas o que está fazendo? Nós precisamos pensar. Porque a palavra de Deus, eu não preparei versículos aqui que falam sobre isso, mas tem muita coisa que fala. Nós precisamos tomar decisões sérias. Olha lá. Olha lá, olha o telhado, olha o telhado. Isso aí deve estar quente para chuchu. Olha a alegria, olha a alegria. Não tem ar-condicionado, não tem piso, não tem nada. Olha o telhado, olha lá o telhado, olha lá. Isso deve estar um forno. Mas olha o amor, a alegria, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Ó Espírito Santo, eu oro por mudanças nessa última hora, por temor e comprometimento. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha e toque profundamente, traga consciência, traga luz, aquilo que ainda está na escuridão. O Senhor se esvaziou e nos ensina isso. Se esvazie. Tira o olhar do seu problema. Cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Tira o olhar do seu problema. Vá. Cure a dor dos outros e as suas serão curadas.
Vá para um lugar alto, levante as mãos e não baixe mais. Seja um ajude a vencer a guerra levantando as mãos. Oh, Espírito Santo, o Senhor tem tanto conosco, tanto, Senhor. O Senhor tem tanto. Nos ajuda, Pai, a fazer o que é preciso, a te agradar, a te honrar, a sermos servos, Senhor. Servos de verdade, não apenas de boca, não apenas para ficar bonito e soar bem aos ouvidos, mas na prática, na entrega, na renúncia, no sacrifício. Servos quebrantados, comprometidos, unidos. Vem, Espírito Santo, e vai fortalecendo cada vida, tomando cada pessoa que aqui está, e levantando com poder para uma grande obra. E que decisões estejam sendo tomadas. Estou indo para o alto da colina e levantando as minhas mãos em todas as áreas da minha vida, e eu me recuso a baixá-las. Eu vou continuar firme lutando, e eu não vou me curvar. Oh Deus, vem, Espírito Santo. Nós queremos ser instrumentos das tuas mãos, de louvor, de glória, de poder, que glorifica. Nós queremos ser instrumentos das tuas mãos. E nós queremos ter uma vida vitoriosa, e nós sabemos que somente com uma vida espiritual bem alicerçada. Abençoa. Eu não posso ir além daqui, mas o Senhor pode entrar nas entranhas, no cerne de cada um, e tocar profundamente. Toca, Espírito Santo. Todos nós queremos ir para um outro nível e sermos essa luz que brilha em todo lugar, esse sal que salga e não deixa nada estragar. Nós queremos ser esses servos fiéis, esses voluntários da tua obra, comprometidos, que não saem do alto da colina e que não baixam as mãos, e que ajuda a segurar as mãos também. Muito obrigada. Eu te amo de todo o meu coração e agradeço demais. E que o Senhor cuide do seu povo em todo lugar. Desses nossos irmãos. Que o Senhor cuide de tudo. Abençoa, meu Deus. Eu peço a tua bênção. Tem tanta gente gemendo em tantos lugares. Tem misericórdia. Faz a obra. Para a glória do teu nome. Peço a tua bênção, Senhor. Essa bênção que vem, esclarece, ilumina, e leva cada um a tirar o olhar de si mesmo, e olhar para a cruz, olhar para o Senhor, e se colocar como servos, íntegros, inteiros no Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém, amém.